Dia Nordeste. Ponto Poder. Daniela Delavô. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Nordeste, como nós avisamos desde cedinho. Está na hora da gente começar, então, essa série de entrevistas aos candidatos ao governo do estado do Ceará. E a gente começa hoje com o candidato Eumano de Freitas, do PT. São 7h36. 1 hora para a gente conversar com ele. O Bom Dia Nordeste, então, inicia hoje essa série de entrevistas. Nosso convidado, definido por sorteio na presença de representantes de todas as candidaturas, é o candidato Eumano de Freitas, do PT. Eumano é advogado e filiado ao Partido dos Trabalhadores, começou a militância no movimento estudantil e em defesa de movimentos sociais. Está no segundo mandato de deputado estadual. Foi candidato a prefeito nas duas maiores cidades do estado, Fortaleza e Caucaia, mas não teve êxito. Esta série de entrevistas tem o objetivo de dar a você, nosso ouvinte e telespectador, mais informações sobre o perfil dos candidatos e as propostas do que eles querem ocupar mais importante cargo político do nosso Ceará. É uma contribuição do Sistema Verdes Mares para a democracia no Ceará e no Brasil. Então, aqui ao nosso lado na bancada, os nossos colegas aqui do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma. Bom dia, Jéssica. Olá, Dani. Bom dia, muito Inácio. Bom dia. Bom dia, Dani. Muito prazer estar aqui. Prazer em receber o candidato Eumano de Freitas com a gente. Então, Inácio Aguiar e Jéssica Welma que vão comandar e eu vou estar aqui mesmo, só mesmo aqui no meio de campo. Eumano nós de vamos Freitas. estar junto bom aqui, dia. viu? Bom dia, Daniela. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Inácio. Prazer enorme estar aqui com vocês e com os ouvintes. Bom dia. Dani, antes de a gente começar essa entrevista, candidato, eu queria fazer uma saudação às duas meninas, porque hoje, nessa questão de gênero, nós estamos aqui em igualdade de condições. Isso. E isso é um grande prazer para mim, porque são duas pessoas brilhantes, colegas fantásticas, e eu tinha que fazer esse registro aqui antes da gente começar. Viu? Tinha que vir com Tudo um bem, homem parabéns. como você. Parabéns. Candidato, vamos começar a nossa entrevista. O senhor é deputado estadual, né? Está no segundo mandato. E o senhor teve essas duas experiências de candidaturas ao executivo que não foram bem sucedidas. Primeiro em Fortaleza, em 2012, o senhor ficou em segundo lugar. E no ano de 2020, na última eleição lá em Caucaia, o senhor acabou ficando em quarto lugar, que é a segunda maior cidade aqui do estado do Ceará. Esse desempenho eleitoral que o senhor teve para o executivo, o senhor pensa que pode prejudicar a sua campanha ao governo do estado? Tenho convicção que não, Inácio. Eu tenho uma trajetória, primeiro, que é de muita coerência naquilo que eu defendo. Acho que é muito importante você ter as suas convicções e saber o que você quer fazer. Eu tenho uma experiência de ter disputado eleições apoiando o presidente Lula por 3 vezes. E o presidente Lula perder 3 eleições. Nosso governador Camilo perdeu 2 eleições para prefeito. E eu sou da opinião que o Lula é o maior presidente da história do Brasil e o Camilo é o maior governador da história do Brasil. Então, talvez passar por esses processos de derrotas seja importante para você valorizar, para você fortalecer em você a humildade, você fortalecer em você a capacidade de ouvir, perceber que você tem que aperfeiçoar e melhorar. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque o fundamental nessa eleição são os problemas que as pessoas têm a partir de um governo desastroso do Bolsonaro. Estamos com a esperança renovada de poder agora eleger o presidente Lula presidente do Brasil. E no Ceará, uma convicção enorme de que o trabalho realizado pelo governador Camilo foi um trabalho muito bom. E esse trabalho ele deve continuar. Evidentemente que nós devemos continuar fortalecendo essas políticas, inovando essas políticas, corrigindo alguma coisa, mas nós temos que garantir que essas políticas tenham continuidade. E eu tenho uma convicção de que essa mensagem, combinado com o meu histórico, sempre dentro desse projeto, sempre ajudando a construir esse projeto, nós vamos conseguir a recepção nas ruas, tem sido a melhor possível. Eu tive em Pacatuba ontem, uma multidão para nos receber, com alegria, tive em Chorozinho, outra grande animação, estou fazendo a periferia da cidade com o governador Camilo, fazendo porta a porta, a recepção é muito positiva do que foi feito na pandemia, do que está o povo sabendo que está vindo novos investimentos para o Ceará, de uma nova economia que nós queremos fazer para garantir emprego, mas daqui a pouquinho nós vamos também conversar sobre coisas que eu quero inovar no transporte público, na nossa região metropolitana, que são conquistas que eu acho que nós estamos prontos
para dar o passo adiante agora no novo governo. Candidato, o senhor inclusive falou agora sobre essa questão da continuidade. O senhor está ligado ao ex-governador Camilo Santana, que vem aí de um governo que começou há cerca de 16 anos, que tem um DNA muito forte do grupo político que hoje está no PDT. A gestão que o senhor pretende fazer, se eleito, ela é de continuidade? Como que o senhor vai conseguir dar o tom de trazer aí um histórico, um desgaste político de um grupo e conseguir fazer mudanças? É de continuidade? É de mudança? Como que fica essa questão? Primeiro, eu tenho uma avaliação que o povo do Ceará aprova o governo do governador Camilo, aprova as iniciativas da governadora Isolda, e eu vou dar continuidade a essas políticas. O povo do Ceará pode ter absoluta segurança que o Elmano governador é para garantir a continuidade, para fazer mais, porque o governador Camilo, ele não teve um presidente para ajudá-lo. Ao contrário, ele teve um presidente para atrapalhar, para criar dificuldade, para brigar com os governadores, para brigar com o ministro do Supremo, para governar pouco. Se Deus quiser, nós vamos eleger o Lula presidente. Então eu vou ter a possibilidade, se assim me for permitido ser governador do Ceará, de ser governador com o Lula em Brasília, podendo fazer mais. E mais ainda, se Deus quiser, eu vou ter o Camilo no Senado, para poder trabalhar pelo Brasil, ajudar o presidente Lula em Brasília e ajudar o Ceará em Brasília. Então eu sou da opinião de que nós vamos dar continuidade para fazer ainda mais. Por exemplo, nós temos 150 mil crianças hoje com cartão Mais Infância. As crianças mais pobres do Ceará, recebendo uma pequena ajuda financeira. Eu quero ampliar essa ajuda, eu quero ampliar o número de crianças beneficiadas. O governador Camilo, sem a ajuda do governo federal, fez as nossas escolas em tempo integral de 100, 60 já são em tempo integral. Eu quero fazer até 2026. Nós já até reservamos um recurso, mas eu tenho dito, se depender de mim e uma nova política educacional no Brasil, eu quero fazer isso antes de 2026. Eu quero o mais rápido possível ter todos os nossos jovens no Ceará em escola em tempo integral, porque os resultados dos alunos nas escolas em tempo integral são muito importantes, são muito positivas. E eu sou da opinião que um pai, uma mãe de família, se tem uma coisa que ela tem paz no coração, é quando ela diz assim, meu filho está bem encaminhado. E bem encaminhado é ver seu filho bem numa escola, aprendendo uma profissão. Dessa escola, ao terminar, nós temos oportunidade de emprego. Eu quero ajudar muito o empreendedorismo. Nós temos hoje no Ceará uma ADESE, que eu ajudei a aprovar como deputado, com 100 milhões de reais para empreendedorismo no Ceará. Mas eu posso aumentar esse recurso e posso ter uma parceria com o Banco do Nordeste. Eu posso ter uma parceria com o Banco do Brasil. E eu quero, junto com o presidente Lula, ser presidente Lula no Ceará, eu tenho 700 mil jovens que hoje já não estão na escola, nem estão no emprego. Eu quero ajudar esse jovem numa parceria com o Sebrae, para que ele possa colocar um pequeno negócio, ele participar de uma capacitação na área de tecnologia da informação e da comunicação. Hoje no Ceará tem emprego de 3 mil, 5 mil, 6 mil e não tem a pessoa para ocupar esse emprego. Eu quero capacitar esse jovem para ele poder acessar esse emprego para ajudar a sua família. Candidato, aproveitando esse gancho que o senhor deu aí da escola em tempo integral, um dos desafios que a pandemia impôs aí para a área de educação, Jéssica acompanha muito bem isso, é essa questão da evasão, principalmente no ensino médio, essa coisa que deu uma, vamos dizer assim, uma desmantelada nessa questão aí do ensino médio. Você tem esse plano de universalizar essa escola de tempo integral. Como é que o senhor pensa em resolver essa questão da evasão, né? E como é que o senhor pensa em resolver esse gap que me parece haver, não só aqui no Ceará, mas no Brasil como um todo, de uma distância entre a educação formal da sala de aula e a preparação para o mercado de trabalho, porque o senhor acabou de dizer que, e é fato, que nós temos vagas ociosas, principalmente nessa área de tecnologia da informação. Me parece ser um grande desafio aí do próximo governante. Eu lhe agradeço pela pergunta, como você é muito inteligente. É o seguinte, Inácio, o Ceará tinha um abandono, antes de nós iniciarmos esse projeto no Ceará, algo em torno de 15%. O abandono escolar no Ceará hoje é abaixo de 2%. E eu ainda quero reduzir mais. E o Estado do Ceará tem uma política hoje, nós chamamos de busca ativa, em que os próprios colegas dos alunos visitam o colega, conversam com ele e estimulam ele a voltar para a escola. É uma bolsa que esse jovem recebe para que ele possa ajudar o seu colega a não abandonar a escola. E eu sei que isso precisa ser ampliado no Ceará e eu vou ampliar essa bolsa para ter mais jovens, amigos uns dos outros, fazendo esse laço de garantir todos na escola.
Segundo, nós temos um grande desafio após a pandemia, é a recomposição do conteúdo. Em virtude das dificuldades do ensino à distância, há uma defasagem pedagógica. E eu vou fazer um fortalecimento de reforço escolar também na escola de ensino médio e quero fazer uma renovação do PAIC com os prefeitos, porque essa recomposição também precisa no ensino fundamental e é por isso que eu sempre digo que é muito importante essa postura que o governador Camilo sempre teve e eu vou manter, de dialogar com todos os prefeitos e prefeitas, porque é muito importante nós termos uma ação combinada da nossa SEDUC com as secretarias municipais de educação para garantir essa recomposição de perda de conteúdo em virtude da pandemia. E eu sei que a escola em tempo integral, nós vamos encontrar um jovem que hoje ajuda a família com alguma renda. Eu vou estabelecer uma bolsa, como eu aprovei como deputado por iniciativa do governador Camilo, para os jovens da universidade, que estavam com receio de abandonar a faculdade porque não tinham sequer como pagar um lanche. E nós fizemos uma bolsa Avance, que eu vou ampliar, mas eu quero fazer uma bolsa também para o ensino médio. Porque eu imaginar que 100% dos jovens vão estar no ensino médio, eu vou ter um número de jovens que, se eu não der a bolsa, ele vai abandonar. Porque a família hoje depende de uma pequena ajuda que ele dá em casa. E você colocou num tema que, para mim, é o mais central do nosso projeto para o Ceará. É a articulação da educação com o nosso projeto de desenvolvimento econômico. Nós precisamos, o Ceará tem uma grande possibilidade de criação de empregos na área da tecnologia, da informação e da comunicação. Eu quero formar pelo menos 100 mil jovens. A governadora Isolda já está começando com um plano piloto com 5 mil, numa parceria com as empresas da área, da Amazon, da Google, que foram chamadas para ser parceiras do nosso governo, para poder nós formarmos esse jovem naquilo que as empresas estão precisando. Esse jovem sair e ele ter um emprego. Eu visitei uma entidade ali na área do Pirambu, chama Casa de Vovó Dedé. Eles têm uma parceria com a empresa IGE na área de informática. Eles formaram 14 jovens por um período. Os 14 já conseguem um emprego na área da tecnologia, da informação e da comunicação. Então eu quero formar 100 mil para poder nós fazermos isso. Mas nós temos uma área de energias renováveis, energia solar, energia eólica, hidrogênio verde, que é mais de 20 bilhões de euros de investimento no Ceará nos próximos anos. Nós vamos chegar a 4% do PIB do país. Nós vamos dobrar a economia do Ceará. Isso vai gerar milhares de empregos. Mas eu tenho que capacitar essa juventude para trabalhar nesse setor. Então nós temos que ter nas nossas escolas profissionalizantes, nas nossas escolas de tempo integral, uma condição de formar o jovem para essa nova economia. Assim como é para o turismo. Nós estamos abrindo o aeroporto, colocando voos no aeroporto de São Benedito, voo na região de Jericoacoara, voo para Aracati. Então nós temos toda uma cadeia produtiva do turismo para nós também empregarmos o nosso povo. Aí envolve transporte, aí envolve restaurantes, aí envolve hotéis, aí envolve passeios. Portanto, nós temos toda uma cadeia produtiva para fazer. E uma grande mudança também na educação para o jovem do campo. Nós precisamos montar agroindústrias no Ceará. Nós saímos apenas da produção pequena para uma produção também do empreendedor maior e da agricultura familiar, que tem uma agroindústria do leite. O Ceará, só em Xaramubim, nós aumentamos a produção do leite num período de seca. Essa agroindústria vai precisar de jovem. Esse jovem tem que ter uma educação de qualidade, porque hoje se trabalha com máquinas, se trabalha com computação, se trabalha com programas. Então nós temos um novo jovem rural que está se constituindo nas escolas de educação do campo, que eu também ajudei como deputado a acompanhar, várias visito, conheço e sei da importância delas. Portanto, o que nós estamos falando é o nosso projeto de educação é absolutamente colado no nosso projeto de desenvolvimento econômico para o Ceará. Candidato, ainda falando de educação, em relação a essa parceria com os municípios, porque, inclusive, a gente sempre ressalta a importância que o Ceará tem no âmbito da educação nacional, a referência que se construiu aqui no Ceará na educação básica, mas é uma educação muito focada nos municípios, de uma atuação muito das prefeituras e há parcerias do governo com esses municípios para fomentar isso. Eu gostaria de saber, em um eventual governo,
O que é que pode mudar? Como que o governo pode estar mais próximo das prefeituras, inclusive porque a expectativa depois desses anos de pandemia é que os próximos índices de avaliação tragam aí um pouco de deficiência por causa das perdas, ao que ser recomposto na educação nos municípios também. Gostaria de saber o que é que deve ser ampliado nessa parceria, o que é que deve ser feito de diferente. Eu penso que nós devíamos buscar, junto com o governo federal e as prefeituras, da mesma maneira que eu quero que todas as escolas estaduais sejam em tempo integral, eu quero que as escolas municipais também. Mas é evidente que eu respeito a autonomia do prefeito e do município. Mas nós temos hoje uma distribuição de ICMS. Hoje, esse ICMS ele é distribuído para os municípios, tendo como base os resultados de avaliação externa. Eu quero acrescentar que aquele município que mais investir para ter mais escola em tempo integral, ele também receba mais recursos, porque eu acho muito importante que nós temos creche em tempo integral, ensino fundamental 1 em tempo integral, ensino fundamental 2 em tempo integral e integrado. Eu imagino que nós devemos agora passar por um processo que nós devemos aproximar mais do ponto de vista político-pedagógico. O projeto político-pedagógico do Ceará, ele tem uma integração dos municípios com a SEDUC. Porque quando nós começamos, qual era a situação que nós tínhamos? O aluno chegava no ensino médio com muita defasagem. Então houve um esforço de parceria com os municípios, e aqui eu quero parabenizar a todos os professores, a todos os prefeitos e prefeitas, secretários de educação dos municípios, porque são eles os responsáveis fundamentais por isso. Mas essa aproximação nos permitiu ter o aluno chegando no ensino médio com maior qualidade. Agora nós precisamos integrar, imaginar o projeto político-pedagógico de todo o ciclo, desde o ensino infantil até o ensino superior. Nós ampliamos agora para 23 municípios, onde vai ter campus das universidades estaduais. E eu quero continuar com essa ampliação, garantir esses cursos, mas o que eu imagino é nós fortalecermos uma política de escola em tempo integral também nos municípios, garantindo uma sinergia com as escolas em tempo integral do Estado, porque quando o aluno ou aluna passa o dia inteiro na escola, ele assiste aula, ele tem reforço, ele tem prática na área da cultura, prática na área do esporte, eles fortalecem seus laços de amizade dentro da escola. A escola passa a ser e ela já é isso no Ceará, um espaço de aprendizagem e um espaço de convivência muito positiva. Eu tive dias atrás numa reunião com um movimento no Brasil de educação, chamado Todos pela Educação. Eles disseram assim: candidato Eumano, a gente vem ao Ceará muito mais para a gente ver o que é que vocês estão fazendo, porque vocês são referências em tudo praticamente para nós da educação. Quando nós vamos a algum estado para propor alguma coisa, a gente dá o exemplo do Ceará. A gente dá o exemplo do que vocês estão fazendo aqui. Eu disse, podem ter certeza que nós ainda vamos inovar mais. Nós queremos fazer ainda políticas muito inovadoras, algumas nós vamos apresentar no programa eleitoral, de coisas que nós queremos fazer para estimular ainda mais o nosso jovem, ter o aspecto do empreendedorismo muito forte dentro das nossas escolas, porque eu estou convicto de que nós não vamos conseguir que apenas o emprego formal dê conta de garantir vaga para todos os nossos jovens. Nós vamos fazer uma grande atração de investimento para o Ceará, isso já está em curso. Hoje mesmo no Diário do Nordeste tem uma matéria falando de mais memorandos, nós vamos chegar a 30 memorandos de investimento no hidrogênio verde, mas mesmo assim eu sei que é muito importante nós fortalecermos o empreendedorismo desde a escola, para esse jovem ter a iniciativa de colocar seu pequeno negócio. E eu vou ajudar esse jovem a colocar o seu pequeno negócio. Candidato, já que o senhor falou sobre o hidrogênio verde, me veio aqui uma das perguntas que a gente estava querendo fazer sobre essa questão de geração de emprego e renda e do desenvolvimento econômico desse modelo que está em curso no Estado, que o senhor disse para a gente no começo da entrevista que pretende dar continuidade a essas políticas que foram implantadas. E o que me vem em mente, candidato, é o Porto do Pecém, certo? O Porto do Pecém é o equipamento que é dito pelos especialistas como talvez o maior equipamento público e privado, vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico aqui no Estado. Mas lá naquela região do Pecém, o senhor andou muito ali em Calcaia, tem também aquela região de São Gonçalo do Amarante, tem um problema muito crítico em relação ao Porto do Pecém. É a geração apenas de empregos de baixa remuneração para as pessoas da região, o que acaba gerando, de alguma maneira, um certo cinturão de pobreza ao redor do principal equipamento de desenvolvimento do estado do Ceará. Eu pergunto ao senhor, por que que isso aconteceu? Por que até agora o Estado não conseguiu dar uma, vamos dizer assim, uma pulverizada na geração desses empregos para a região? E o que é que o senhor, se for eleito, pretende fazer
para mudar um pouco essa realidade lá no PECEM? Primeiro, Inácio, porque o grande volume de investimentos vai acontecer agora nos próximos 4, 8, 10 anos no Ceará. Então, o volume de empregos, fato que vai ser criados, lá já tem um número significativo de empregos, mas é incomparável com o que nós vamos ter. Nós estamos falando de um estado que é 2%, 2,2% da economia do Brasil, para pular para 4%. Vamos dobrar a economia do Ceará. Portanto, nós vamos ter empregos e empregos, o que é mais importante ainda, empregos de melhor qualidade. Então, o que nós temos é um grande desafio de capacitação de mão de obra no estado do Ceará. Quais são as vantagens que o Ceará tem hoje? Nós temos um porto do PECEM, nós temos uma zona de processamento de exportação, nós temos um porto muito bem estruturado numa parceria que eu ajudei a aprovar com o Porto de Roterdã e a oposição criando problema para a gente aprovar isso. E temos uma educação pública de qualidade que é premissa para essa capacitação, para essa profissionalização mais elevada. Porque para a pessoa participar desse curso de capacitação para o emprego de melhor salário, ela tem que ter uma base educacional. Então, agora nós vamos colher o resultado efetivo de todo o trabalho realizado por essa grande mulher, que eu quero aqui mandar um grande abraço, que é a nossa governadora Isolda Sela, uma das pessoas mais responsáveis por essa grande revolução na educação cearense. O trabalho que ela realizou, desde a Prefeitura de Sobral, depois na educação do Estado e depois como vice-governadora, nos permite dizer que aquele jovem que começou lá em Sobral, há 20 anos atrás, ele hoje está com 25, 27, 28 anos. Esse jovem hoje, ele tem uma boa base educacional. Agora vai vir a indústria do hidrogênio verde. Agora vai vir as empresas que vão produzir energia eólica, produzir as matrizes eólicas para a produção de energia eólica, as plataformas de energia solar. Então esse jovem tem condição de participar de um curso de capacitação elevado. Por isso nós também fizemos o centro de idiomas, que eu vou ampliar, porque boa parte da nossa economia vai se relacionar com o mundo. Essas empresas de tecnologia da informação têm jovens no Ceará trabalhando com indianos. Para ele é muito importante saber falar inglês. Então eu quero poder ampliar esse centro de idiomas. Nós já temos 20, eu quero poder fazer mais ainda. E eu quero, inclusive, discutir com os prefeitos como é que nós começamos inglês na educação infantil. Porque nós já aprendemos que é nessa fase que as pessoas têm mais facilidade de aprender uma segunda língua. Então eu quero poder aproveitar de nós ajudarmos nossos municípios a introduzir na educação infantil uma segunda língua para que as nossas crianças cresçam bilíngue. Nós inauguramos recentemente a primeira escola bilíngue do Ceará, uma escola de ensino médio. Então eu quero que a gente possa ter isso como um padrão no futuro. Se você vai na Europa, as pessoas perguntam, quando a gente fala que nós estamos fazendo no Brasil escola de tempo integral. E eles dizem, existe escola sem ser tempo integral? O meu sonho é que um dia a gente tenha esse mesmo raciocínio de um europeu. Para nós, a escola em tempo integral não seja essa coisa agora de uma proposta de campanha, seja natural na vida do cearense, porque é isso que vai permitir nós termos jovens com bons empregos, porque a empresa nova, o novo emprego da nova economia do mundo é um emprego de bom salário para quem tem conhecimento. E, portanto, nós do Ceará fizemos o dever de casa, vamos fazer ainda mais e nós estamos com os nossos jovens preparados para alcançar esse emprego de melhores salários. Candidato, A gente tem só mais 40 segundos antes do intervalo, porque a gente vai para o intervalo às 8 horas da manhã. Então, a gente volta com a Jéssica fazendo essa pergunta, tá, Jéssica? Para não deixar... Ou você quer deixar no ar a sua pergunta? Não, vou deixar para lá, porque tem que contextualizar, eu deixo para o próximo bloco. Então, pronto. São 7 horas e 59 minutos. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas a gente volta já já. Nordeste. Daniela Delavor. Voltamos aqui para dar sequência à nossa entrevista com o Eumano de Freitas, candidato ao governo do estado pelo PT. Jéssica Welman deixou uma pergunta no ar, não foi? Exatamente. Foi rapidinho o intervalo, mas assim mesmo para quem não estava nos acompanhando, né, está chegando agora, já conversamos com o candidato sobre propostas na educação, sobre geração de emprego, e a pergunta que eu gostaria de fazer é ainda no embalo da discussão que estávamos fazendo aqui junto com o Inácio sobre mão de obra qualificada e geração de empregos, né, suporte para as indústrias mais avançadas.
falamos de educação básica, falamos de ensino médio, só que essa mão de obra qualificada ela passa muito pelo ensino superior, a questão do orçamento aqui do Estado para ciência e tecnologia, para fomento à pesquisa, para esse suporte mesmo às universidades, ela sempre foi muito latente lá na Assembleia Legislativa, o senhor deve se recordar pela atuação sempre nas discussões, e eu gostaria de saber se o senhor tem alguma proposta de aumentar esse orçamento, de como deve ser o investimento em ciência e em tecnologia, em formar essa mão de obra qualificada nas universidades. Olha, Jéssica, o que você colocou é muito importante, porque quando a gente vai discutir melhores empregos, em regra, você tem relação disso com a produtividade do trabalho. Quanto mais você consegue, no mesmo tempo, produzir mais, você tem maior produção de riqueza, isso também ajuda a elevar o padrão de salário das pessoas. Isso está no estudo que a FIEC tem apresentado a muitas pessoas, eu andei estudando esse material também, do caso específico do Ceará, a comparação de produtividade. Nessa produtividade, a educação é chave, porque os trabalhos de maior produção hoje, eles exigem esse conhecimento. E essa área de ensino superior é uma delas. Nós vamos ampliar isso. Nós temos um programa no Ceará, pouca gente conhece, chamado Cientista-Chefe. Eu tenho jovens que têm destaque e têm perspectiva nessa área da pesquisa. Eles são chamados para a participação de projetos de desenvolvimento de produtos, seja na área do meio ambiente, seja na área da segurança pública. Aqui mesmo nós temos o SPIA, que é um programa que faz a avaliação, que a Câmara pega o carro que foi denunciado que foi furtado ou ele foi roubado, a placa do carro, quando passa pela Câmara, ele é detectado e aciona-se a polícia. Os jovens nossos, do cientista-chefe, estão desenvolvendo programa, já está pronto, que não só a placa, mas o próprio modelo do carro já vai acionar a Câmara. Ou seja, é muito importante que nós possamos envolver jovens, o apoio à nossa universidade. As nossas universidades tiveram um aporte orçamentário grande no último período. Nós vamos continuar investimento nessa área e ampliando os cursos de nível superior para os mais municípios. Nós já estamos com 23 municípios. O governador Camilo ampliou agora, nós tínhamos 15, 16 municípios, foi para 23. Uma ampliação enorme que nós estamos fazendo. Eu quero garantir, por isso que é muito importante a continuidade nesse aspecto, garantir essa ampliação, fortalecimento da UVA, fortalecimento da URCA, fortalecimento da UES. Nós vamos ter o primeiro hospital universitário do Estado, que será o maior hospital público do Estado do Ceará, com 655 leitos. Eu quero, nesses hospitais regionais do Ceará, nós colocarmos as residências médicas, que são muito importantes para que aquele médico permaneça na região e que eu possa ampliar as especialidades dos hospitais regionais. Eu, por exemplo, quero garantir o tratamento de câncer nos hospitais regionais. Eu quero superar o sofrimento do nosso povo que tem câncer, que veio do interior para ser tratado em Fortaleza. Ele vai ser tratado no hospital regional. Então, nós vamos garantir o recurso para a FUNCAP, nós vamos garantir o programa Cientista-Chefe e nós vamos garantir a ampliação do ensino superior que vem sendo feito no Ceará de maneira muito responsável, com equilíbrio fiscal. Todos esses investimentos que eu estou falando, os hospitais, as escolas em tempo integral, o apoio à descentralização da saúde, em nenhuma ação dessa nós comprometemos o rigor fiscal do Ceará. O Ceará mantém-se como o estado de maior nível de investimento público do Brasil, entre 11% e 13% da receita corrente líquida que nós temos. Portanto, uma grande garantia de estabilidade fiscal do Ceará. E eu tenho um absoluto compromisso com isso. Eu sou daqueles deputados que ajudei a votar. Vocês acompanham muito a Assembleia. Vocês sabem que em 2015, 2016, nós tivemos que apoiar e aprovar medidas que eram necessárias para o Estado não perder o controle das suas contas. Novamente, a nossa oposição não entendia e votava contra, com discursos muitas vezes simplistas. E nós garantimos o equilíbrio fiscal do Estado para depois poder fazer estrada, fazer as escolas, fazer os hospitais, fazer o Mais Infância, apoiar a assistência social do Estado, fazer o Hospital do Vale do Jaguaribe, colocar para funcionar de maneira plena, ou botar para funcionar o Hospital de Quixaramubim. Então, isso só foi possível porque nós tivemos essa responsabilidade sob a liderança do governador Camilo, hoje governador Isolda, de garantir contas equilibradas para investir mais em benefício do povo do Ceará. Candidato, aproveitar isso que o senhor está falando aí, puxou para essa área da saúde, certo? A gente tem um problema aqui no Ceará. É fato que a rede estadual cresceu,
sobretudo na pandemia. Mas desde 2006, né, foram construídos hospitais no interior, tudo isso. E um grande gargalo hoje é essa questão da contratação de profissionais. Tendo em vista, principalmente, que o Estado tem limitações, que a gente ainda vai abordar isso ao longo da nossa entrevista, como, por exemplo, essa questão da redução do ICMS dos combustíveis, que é um impacto para os cofres do Estado. E o senhor, se for eleito, vai ter o desafio de contratar mais profissionais e resolver, candidato, uma questão que foi criada agora nesse governo, que é a criação da FunSaúde. Foi anunciada uma quantidade muito grande de concursos, né, de contratações, modificações na forma de contratar médicos por meio daquelas cooperativas e tal. Isso é um gargalo que vai ser resolvido. Como é que nesse cenário de menos recursos, como a Secretaria da Fazenda tem dito, o senhor pretende resolver essa questão da contratação de profissionais da saúde para o Estado? Inácio, primeiro, nós temos que levar em conta que nós vamos estar substituindo profissionais, uma parte delas. O que nós estamos fazendo é a superação de uma certa precarização. Por quê? Porque nós estamos criando uma situação de fazer um concurso para profissionais de saúde, para eles, através de um concurso, que é a maneira mais democrática daquela pessoa que se esforça, que estuda, que se formou, acessar ao emprego no Estado. Então nós aprovamos uma FunSaúde, uma fundação de saúde, que o regime é seletista, em que as pessoas fazem um concurso, como faz para o Banco do Brasil, como faz para a Caixa Econômica, como faz para o Banco do Nordeste, elas fizeram um concurso para a saúde. Então, essas pessoas elas vão substituir, hoje uma parte delas, profissionais que estão atuando e que, portanto, o valor não é necessariamente o salário dela toda, porque ela está substituindo alguém. Efetivamente, eu espero que os deputados federais tenham um mínimo de responsabilidade com o orçamento público, porque lá tem um debate de redução do ICMS, mas uma compensação para os estados. Não é razoável que os estados que têm garantia à educação e que eu quero fazer em tempo integral, que têm garantia à saúde, que têm garantia à segurança, da noite para o dia, 3 bilhões e 200 milhões não entrem nas contas do Ceará, em uma situação em que o Estado brasileiro, de cada R$100 de impostos, R$70 fica com a União. E a União propõe ao governo, ao Congresso Nacional, tirar o CMS dos estados e não compensar os estados. Então eu sou da opinião que os novos governadores eleitos, nós temos que ter uma conversa e reunir com o presidente Lula, que é quem eu quero que seja presidente, para que nós possamos fazer a reforma tributária do país, para que nós possamos desonerar o setor produtivo, mas, enfim, os multimilionários do Brasil passem a pagar impostos e nós consigamos fazer uma transição. Eu também não acho que a reforma tributária é para você mudar tudo da noite para o dia, porque as empresas também têm seu planejamento, as pessoas têm seu planejamento. Então, eu não posso dizer a uma pessoa que hoje paga uma alíquota X, que ela vai pagar uma alíquota Y. A empresa pagava tanto, ela vai pagar agora tanto. Isso tem que ser negociado, isso tem que ser dialogado, tem que ser dado um tempo de transição da situação atual para a outra. Assim também é com os estados. O que eu vou fazer é chamar os concursados do concurso da FunSaúde. Até o momento, candidato, pouquíssimos candidatos que fizeram o concurso foram chamados, né? Está abaixo, inclusive, da expectativa dos concursados. Está abaixo, porque, evidentemente, nós temos cautela para ver como é que fica a votação do ICMS. Evidentemente que se eu tenho uma redução de despesa de receita de 3 bilhões e 200 milhões, nós não estamos falando nem de 3 milhões, nós estamos falando de 3 bilhões. Num estado que tem um orçamento de 28 mil bilhões, eu perder mais de 10%, evidentemente que todas as questões vão ter que estar replanejadas. Mas eu trabalho com a expectativa de que a Câmara e a bancada federal do Ceará garanta isso. Senão, evidentemente, que eu vou ter que replanejar. Ou ter, como o governador Camilo não teve, eu espero ter, presidente Lula. Você me disse que quando a gente ganhasse a eleição tinha 2, 3 prioridades que eu tinha que lhe trazer. Pois eu tenho uma delas, a saúde do povo do Ceará. Candidato, só para a gente encerrar esse tema, que eu acho que é importante a gente bater nisso, porque nós aqui na Verdinha tratamos muito desse assunto da redução do ICMS dos combustíveis. A gente tratou sobre todos os aspectos. O olhar do cidadão, do preço alto dos combustíveis, mas também olhamos o lado do Estado, das perdas. O partido do senhor, o PT, votou praticamente em peso a favor desse projeto da redução do ICMS. A bancada do Ceará, a bancada de deputados federais,
também votou praticamente em peso a favor dessa redução do ICMS. Onde falhou a articulação estadual nesse sentido, candidato? Falhou no sentido de que nós tínhamos que ter tido mais força na ideia da compensação. Porque é razoável se você está tendo um aumento geral e o percentual era um X, e isso estava pesando no bolso do consumidor, você podia discutir redução, não tinha problema. A questão é que você não faz uma reforma tributária, e se você diz, eu tenho certeza, se você senta à mesa e diz, governadores, eu preciso desonerar isso para ajudar as empresas, para ajudar o cidadão, para ajudar, e eu vou compensar os estados que perderem. Então, eu tenho certeza que nós tínhamos chegado a um grande acordo. Nós fizemos uma grande disputa entre quem queria garantir recursos para a educação, recursos para a saúde, recursos para a segurança, de um lado, legítimo, e de outro lado, também legítimo. Redução de tributo para a pessoa que está pagando, sofrendo para pagar a conta de energia, para pagar a conta uma conta de gasolina, porque lá no Lula, o povo comprou a moto. No Bolsonaro, até a gasolina é difícil de comprar para botar na moto. Então, nós podíamos ter feito uma conversa se nós tivéssemos um presidente que dialogasse mais e brigasse menos. Se nós tivéssemos um presidente que chamasse os governadores, sentasse a uma mesa. Olha, está pesado, em outros locais do mundo está havendo o mesmo problema. Eu sei que vocês têm um planejamento orçamentário. Como é que nós podemos chegar aqui no entendimento para resolver o problema? Mas é um presidente que só quer brigar, atacar os governadores, não cedo para dialogar. E isso gera um clima que fica difícil até você sentar à mesa com civilidade. Então, na minha opinião, nós precisamos juntar forças, juntar esforços, favorecendo. Eu tenho uma opinião muito clara. A reforma tributária tem que desonerar o setor produtivo, tem que diminuir o peso da carga tributária sobre a classe média, que paga o imposto de renda na fonte, tem que diminuir o imposto sobre o consumo, porque os pobres, quando compram, em média, pagam 35%, 40% de imposto. E o pobre não deveria ter 40% a mais no bolso, para poder melhorar a sua condição de vida da sua família. Agora, se eu vou fazer isso, eu tenho que dizer de onde vai vir o recurso. Portanto, a reforma tributária é muito importante para criar emprego e é muito importante para ter uma condição de vida melhor para os mais pobres que pagam muito imposto hoje, porque o imposto é centrado no consumo. Candidato, ainda em relação a essa questão da contratação dos concursados lá do concurso da FunSaúde, um ponto importante é que muitos desses profissionais são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, uma categoria que acabou de ter um reajuste do piso salarial. O senhor pontuou que, inclusive, a convocação desses concursados passa por essa preocupação com os impactos para a folha de pagamento. Gostaria de saber se há um compromisso do senhor a aplicação desse piso com essa categoria, que por causa desse período eleitoral, inclusive, não é uma discussão que pode ser feita nesse momento, mas é um compromisso esse piso para a categoria da saúde, da enfermagem e outros pisos que estão sendo discutidos? É um compromisso nosso. Primeiro, é um dever legal. Antes de qualquer coisa, é um dever da lei. E nós, do Partido dos Trabalhadores, nós garantimos o piso nacional dos professores. Nós garantimos o piso da enfermagem e eu, evidentemente, vou cumprir o piso da enfermagem. Eu tenho uma grande parceira na nossa chapa, nossa deputada Augusta Brito, que é enfermeira, defensora do piso a vida inteira, né, e é nossa suplente de senadora, com muito orgulho do nosso candidato ao Senado, nosso querido candidato ao Senado, Camilo Santana. Então, nós temos absoluto compromisso, como eu fui defensor do piso dos agentes comunitários de saúde. Aprovei uma emenda na Assembleia que o piso, todos os agentes comunitários de saúde iam ter reajuste quando os servidores estaduais tivessem. E quando o piso estadual fosse menor que o nacional, prevaleceria o piso nacional, o que a governadora Isolda acabou de fazer. E nós mudamos o regime estatutário dos agentes comunitários de saúde, mudamos o regime jurídico para estatutário. E lá na lei está dizendo que os direitos dos servidores estatutários precisarão de uma nova lei para garantir a extensão dos direitos dos servidores estatutários para os agentes de saúde. Eu quero ter o prazer de estender aos agentes comunitários de saúde todos os direitos dos servidores públicos do Estado do Ceará para os agentes comunitários de saúde. Não foi feito esse ano por quê? Porque a lei eleitoral proíbe, mas a governadora Isolda, sensível, fez a mudança do regime e acabou de sancionar a lei garantindo o pagamento do piso nacional aos ACS. Nosso compromisso é de vida, é muito mais do que de uma eleição. A minha vida inteira como advogado e trabalhador, a minha vida inteira como deputado, foi defendendo isso e exigindo, mesmo do governo, que eu apoiava e apoiei a vida inteira, exigindo e garantindo, defendendo dentro das reuniões do governo, que o piso tinha que ser cumprido, que o piso tinha que ser garantido. Lembro de reuniões que fiz com o então secretário Edilvan Alencar,
com a nossa secretária Rogers, com o sindicato APEOC, para nós garantirmos que os professores tinham direito ao reajuste do piso e, felizmente, posso dizer que o governador Camilo, a governadora Isolda, nós podemos dizer ao Brasil, o melhor plano de cargos e carreiras de professor de rede pública estadual do país é do Ceará, porque nós reconhecemos a importância dos professores e professoras. Falo com muito orgulho, que a minha mãe é professora da rede estadual. Candidato, tem uma pergunta aqui que os ouvintes da gente participam sempre também mandando perguntas através do nosso WhatsApp. Como é que o Estado vê o problema de saneamento, sobretudo na periferia de Fortaleza e nas cidades do interior? Vejo como um grande desafio e eu vejo como uma meta fundamental o cumprimento da lei, da nova lei do marco de saneamento do Brasil, que exige nós garantirmos a universalização do saneamento. Nós estamos fazendo uma parceria, através de um financiamento com o BNDES, de um investimento de cerca de 7 bilhões de reais no Ceará, que eu vou implementar, para garantir, especialmente, onde está a nossa grande defasagem, nas regiões metropolitanas de Fortaleza, região metropolitana do Cariri e a região metropolitana de Sobral tem um SAI municipal, que também lá tem suas metas, e certamente o prefeito Ivo está muito envolvido de alcançar essas metas. Então, o que nós vamos fazer é um grande plano de investimentos, que ele já está pronto, ele já está feito a parceria com o BNDES do investimento, a parceria com o setor privado, é uma PPP, para que nós possamos fazer e garantir a universalização do saneamento, fazendo o subsídio cruzado, que isso é muito importante. O que a CAGES fez nos últimos anos foi de alongar os seus contratos. Por quê? Porque o Ceará ele tem uma questão muito importante. O saneamento de Fortaleza dá lucro, mas o saneamento de Jati não dá. O saneamento de Mulungu não dá. Então, é o lucro que eu consigo na empresa de saneamento ter em Fortaleza, em Caucaia, em Maracanaú, na nossa região metropolitana, que permite essa empresa fazer o investimento na cidade pequena, porque essa taxa viabiliza o sistema. Por isso nós dividimos o Ceará em 3 grandes regiões de saneamento. Para quê? Para ter escala no negócio saneamento. Isto é um negócio, empresas investem, elas evidentemente querem ter um retorno financeiro, é justo que tenham, que vão correr um risco do investimento, e nós vamos fazer isso numa parceria com a CAGES. Da mesma maneira que nós estamos fazendo uma parceria no Porto, da nossa empresa do Porto, e fizemos uma parceria com a empresa do Porto de Roterdã. A gente vai para um rápido intervalo, são 8 horas e 20 minutos. A gente volta com os nossos últimos 10 minutos de conversa com o candidato Eumano de Freitas. Dia Nordeste. Daniela Delavor. Estamos de volta agora, nos últimos minutos aqui, conversando com o candidato Eumano de Freitas. Vamos até às 8 horas e 35 minutos. Inácio Aguiar. Candidato, a gente vai entrar agora num tema que eu reputo como um dos mais sensíveis para a sociedade cearense, que é a segurança pública ou a violência urbana, né? Então, as duas nesse contexto. É inegável, candidato, que nos últimos anos o governo que o senhor representa fez muitos investimentos em segurança, né? Houve investimento em aparato policial, em novas viaturas, inclusive viaturas aéreas, contratação de profissionais da segurança. Houve muito investimento, isso é fato, certo? Só que hoje, candidato, o Ceará continua em uma situação muito crítica de insegurança, entre os piores índices do país. Por que o governo que o senhor representa nessa eleição não conseguiu resolver esse problema da segurança aqui no estado? Porque nós temos um fenômeno novo de facções internacionais que nasceram em São Paulo e no Rio de Janeiro e se espalharam pelo Brasil. E nós não tivemos nenhuma política nacional de segurança pública para enfrentar organizações internacionais e nacionais. Nós fizemos um investimento grande e eu tenho uma absoluta convicção que nós precisamos fazer uma junção de esforço para isso. Agora, no que diz respeito às nossas capacidades e às nossas decisões que precisamos tomar, eu tenho certeza que o governador Camilo, o povo do Ceará sabe disso. Fez tudo que estava ao alcance dele para fortalecer as forças de segurança. Só em melhoria salarial da Polícia Militar, nós investimos 500 milhões de reais. Nós sabemos o que foi o motim no Ceará, após um acordo com todas as entidades, um grupo pequeno de policiais, com apoio de políticos, alguns inclusive candidatos ao governo,
se amotinaram para ameaçar cidadãos e cidadãs que eram comerciantes, obrigando e tomando viatura de policial e deixando o nosso povo à mercê da criminalidade. Mas o que é central boa parte da violência existente no Ceará é disputa de território de organizações criminosas no tráfico de drogas. E na minha compreensão, o que nós devemos agora avançar é na ideia de que nós temos que fortalecer a inteligência do Ceará. Por isso nós criamos um Centro Integrado de Segurança Pública, onde eu vou unificar a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a inteligência do Corpo de Bombeiros, ao lado da Superintendência da Polícia Federal. Que eu vou solicitar ao governo federal que nós possamos ter uma união de inteligência, que é diferente de investigação. Informações que as pessoas vão buscando, profissionais de inteligência, para acompanhar e descobrir como essas organizações estão planejando e atuando no Ceará. Em seguida, nesse mesmo espaço vai estar o comando da PM, o comando da Polícia Civil, o comando de bombeiros. Nós vamos ter a informação mais qualificada e o comando de decisão que eu vou estar lá pessoalmente. Nós vamos estar lá, eu quero fortalecer a Polícia Civil. Por quê? Porque essas organizações, elas só se movimentam por dinheiro. E eu preciso fazer um esforço de asfixiar financeiramente essas organizações. Por isso que eu vou fortalecer o Departamento de Combate ao Narcotráfico e o Departamento de Combate a Organizações Criminosas, numa ação conjunta com a Polícia Federal, porque narcotráfico é uma competência criminal do governo federal, estabelecida na Constituição. Mas eu quero ajudar. E eu quero fazer isso nesse centro integrado. Então eu quero ter essas delegacias mais fortalecidas e eu quero centros de inteligência nas regiões do Estado, especialmente por onde essa droga pode estar entrando no Ceará. Entrando e saindo, porque na verdade a disputa de território no Ceará é porque aqui eles fazem daqui uma saída de droga para a Europa e para os Estados Unidos. Por isso essa disputa é tão intensa no território cearense, porque quem controlar essa área, controla a área por onde a droga pode sair. Então eu quero fortalecer esta área, continuar fortalecendo a política das forças de segurança, mas eu quero também, porque eu sou da compreensão de que é importante ter essa ação de força, de investigação, de inteligência, mas eu quero fazer o maior programa de juventude que esse Estado já viu. Eu quero garantir à nossa juventude espaço de lazer, em parceria com as prefeituras. Eu tenho conversado com jovens que atuam na periferia da cidade. Nós temos zonas, Inácio, onde essas organizações se encontram, às vezes, para se conflitar. E ali, geralmente, onde acontece o homicídio. Onde eu também quero fortalecer as delegacias de investigação de homicídios, porque nós temos um problema de impunidade, a pessoa morre, e ninguém sabe quem matou, ninguém é preso, e eu quero fortalecer essas... Já está sendo fortalecido com a governadora Isolda, eu quero fortalecer ainda mais. Mas eu quero um grande programa de juventude, para nessas áreas eu ter um comando de polícia comunitária, não é aquele comando do bairro, não é aquela área territorial, é aquela área onde eu já conheço, onde, em regra, as pessoas sabem, rapaz, se eu passar daqui, eu posso correr risco. É nesse limite do passar daqui que eu quero ter um comando de polícia comunitária, com política cultural, com política de esporte, com ação urbana, para ali eu transformar num território de paz. É isso que eu quero fazer, junto efetivamente com forças de segurança. Candidato, só para a gente complementar, no primeiro trimestre do ano, segundo o Monitor da Violência, o Ceará registrou 755 mortes violentas, certo? E isso representa o 5º maior número do Brasil. O senhor vai agora para uma campanha para se apresentar como candidato de continuidade. Como é que o senhor se reporta ao eleitor diante de números tão ruins, tão difíceis para o Estado? E o que é que o senhor pretende mudar efetivamente nessa política que o grupo do senhor que está no poder até agora não conseguiu resolver esse problema? Primeiro, fazer uma parceria com o governo federal, que infelizmente não tem política nacional. Segundo, integrar as nossas inteligências. Continuar fortalecendo as nossas forças de segurança. E ter uma política de juventude. Porque quando eu colocar... Nós fizemos um estudo na Assembleia. De cada 100 jovens envolvidos nesses conflitos que têm a ver com os homicídios que você está falando, estão dentro desses números, filhos de pais e mães que sofreram muito com a perda de seus filhos, de cada 100, 75 estavam fora da escola. Se eu colocar esse jovem dentro da escola em tempo integral, ele não vai estar na região de conflito. Se ao mesmo tempo, nessa região de conflito, eu tiver uma polícia comunitária, ali eu tenho presença da polícia, mas eu também tenho uma área de cultura, eu tenho um pequeno centro de cultura para esse jovem participar. Eu tenho ali a política ampliada de areninha para esse jovem se divertir. Eu penso que dessa maneira, fortalecendo força de segurança,
tendo investigação e acompanhamento das organizações criminosas, reunindo esforços com o governo federal, nós vamos superar e derrotar essas organizações criminosas. Deputado, perdão, candidato, eu ia fazer uma menção agora à Assembleia Legislativa e aí Pois não. veio a lembrança do termo. Candidato, o senhor foi relator da CPI das associações militares lá na Assembleia Legislativa. Ela começou, inclusive, há cerca de um ano, foi mais ou menos nesse período que se iniciou a discussão para instalar essa CPI. Havia toda a expectativa dos impactos que poderia ter na discussão, inclusive eleitoral para esse ano. Desde o ano passado, levantou-se muito a crítica a partir da oposição de que era um movimento político para atacar um grupo de oposição. O senhor, inclusive, agora aqui mencionou o motim de 2020, falou do envolvimento de lideranças políticas com ele, mas o resultado da CPI, quase um ano depois, foi de poucas figuras indiciadas, não se chegou ao que se levantava no começo, acabou que todo o alvoroço que se criou em torno da CPI, de expectativas que se criou daquilo, no resultado final, pareceu que o resultado da investigação foi menor do que o que se imaginava, assim, inclusive com 3 pessoas, assim, pedidos de indiciamento, acabou que depois daí não houve avanço. Essa CPI acabou ficando mesmo como uma movimentação política. Como que o senhor avalia o trabalho de fato dessa CPI? Jéssica, eu tenho uma coisa na vida, tentar ser justo. E eu não fui para uma CPI nem para condenar, nem para absolver ninguém. Eu não fui para a CPI para chegar ao final e dizer: fizemos isso, prendemos fulano. E se fulano não cometeu? Então, eu indiciei uma pessoa, um vereador de Fortaleza, vinculado a um candidato ao governo, porque tem um áudio em que é dito no áudio que ele se afastou da entidade vinculada ao candidato da oposição, que ele foi para o motim para não perder sócios da sua entidade. Se não tivesse o áudio, eu não teria feito o indiciamento, não. Porque eu não posso confundir a minha disputa política em ser injusto com as pessoas. Eu fui indiciar outra pessoa porque lá tem uma demonstração de outro áudio, em que na reunião ele diz que vai fazer determinados comportamentos que são tipificados como crime. E eu não indiciei outros porque eu não tinha elementos para indiciar. Então, eu não posso, na minha responsabilidade de um cargo, e eu acho que eu fiz certo como deputado, e é assim que eu quero ser governador. Porque eu acho que ninguém quer um governador porque tem um adversário político, ou porque um cidadão não votou em mim, eu agora vou olhar para ele diferente. Ele é tão cearense, eu sou governador dele do mesmo jeito. E eu quero ser justo com ele tendo votado em mim ou não. Então, eu acho que isso é uma postura que você tem que ter na vida. Então, eu fui para uma CPI para investigar uma situação. Ao final, eu apresentei à sociedade o que eu apurei e indiciei aquilo que eu entendia que tinha provas. Quer dizer, e o que eu estou informado é de que as pessoas têm muita possibilidade, elas já estão indiciadas, e o que eu estou informado é que o Ministério Público tem discutido a denúncia dessas pessoas. Mas eu respeito a autonomia do MP. O meu convencimento foi daquilo. Como lá na CPI, eu propus que eu vou devolver o hospital da Polícia Militar aos policiais. Eu vou criar núcleos de atendimento psicológico nos batalhões para os policiais militares. E eu reconheci o trabalho de uma entidade como a ASPRA, que tem um trabalho importante de clube, de assessoria jurídica, de assessoria psicológica, e que não faz política partidária eleitoral. Porque a última coisa que nós precisamos na polícia é política partidária dentro dela. Mas tem gente no Ceará que quer fazer política eleitoral dentro da Polícia Militar. Candidato, Já estamos encerrando já, 3 minutinhos. Vamos encerrar. Eu queria só abordar uma questão, candidato. O senhor começou sua atuação no movimento estudantil, né? E depois o senhor foi advogado de movimentos populares. Entre esses movimentos populares, você advogou para o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Agora, candidato, depois de muitos anos que o senhor tem a sua estrada aí na política, o senhor está se propondo a ocupar o principal cargo de representação política aqui no estado do Ceará. E esse cargo, evidentemente, ele exige diálogo e compreensão de todas as situações na sociedade. Como é que o senhor hoje encara essa questão, por exemplo, candidato, do respeito à propriedade privada e às regras, né, as leis que regem toda essa situação? De maneira muito simples, cumprimento da Constituição brasileira. A Constituição brasileira tem uma definição de propriedade privada, de respeito à propriedade privada. Evidentemente que eu tenho que respeitar muito. O sujeito tem uma moto, o sujeito tem um carrinho. Isso tem que ser respeitado.
A pessoa tem uma propriedade, um imóvel rural, tem que ser respeitado. Tem uma casa, tem que ser respeitado. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. O que nós temos é a defesa de que há milhares de pessoas que vivem no campo, em situação de muita dificuldade, e que o Estado tem a possibilidade de desapropriar um imóvel que não esteja cumprindo uma função social, pagando o proprietário no valor de mercado para aquela família muito pobre poder nela viver e trabalhar. Eu mesmo estou envolvido em situações de negociações com proprietários que estão vendendo ao Estado do Ceará imóveis, de maneira negociada, conversada. Lá em Xaramubim nós estamos em plena negociação, assim como para as indígenas, para as quilombolas. Eu aposto no diálogo de nós conversarmos e tal. E essa minha experiência, Inácio, com o povo mais pobre do Ceará, eu queria aqui hoje anunciar para vocês uma coisa que nós estamos discutindo no plano de governo. A gente precisa encerrar. E vou terminar com isso. Eu estive em Caucaia e vi lá com o prefeito Vitor Valim a experiência de passagem gratuita. E eu estou convencido da possibilidade e da viabilidade de nós termos um passe livre na região metropolitana de Fortaleza. E nós vamos ampliar o bilhete aqui em Fortaleza e nós temos condição, numa parceria com a Prefeitura de Fortaleza, garantir que todas as vias que vão para o centro de Fortaleza também tenham um passe livre. A gente tem 30 segundos fora do horário fazer de pico. suas considerações finais. Portanto, eu queria agradecer aqui a Daniela, a Jéssica, o Inácio, dizer que nós temos uma grande oportunidade no estado do Ceará de garantir a continuidade daquilo que deu muito certo com o governador Camilo, com a governadora Isolda, e que eu quero continuar para avançar ainda mais. E com a grande oportunidade histórica, com o Lula na presidência, o Mano no governo, Camilo no Senado, para fazermos políticas públicas para cuidar de quem mais precisa. E eu queria, portanto, pedir a você que está nos acompanhando o seu voto de confiança para eleger no dia 2, Agora, Lula presidente, o Mano governador, Camilo senador. 8 horas e 36 minutos, nós começamos essa entrevista às 7 horas e 36 minutos. Uma hora que nós conversamos com Emânio de Freitas, candidato ao governo do Ceará pelo PT. Amanhã, dando sequência a essa série de entrevistas, onde você, nosso ouvinte, nosso telespectador, pode ter mais informações sobre o perfil dos candidatos e sobre as propostas também que eles querem para ocupar o mais importante cargo político aqui do nosso Ceará. De acordo com um sorteio, o candidato Emânio de Freitas abriu essa nossa série de entrevistas hoje. Amanhã a gente conversa com o candidato Roberto Cláudio. Na sexta-feira com o capitão Wagner, tendo sempre aqui ao nosso lado Jéssica Welma e Inácio Aguiar para essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço.